Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando a semana, segunda-feira, semana da última rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Botafogo, quarta-feira, 19h30, só falta uma coisa, os ingressos, galera, os ingressos se esgotaram ontem e eu não consegui comprar, então já peço ajuda aí dos amigos, caso alguém consiga, já falei, fiz meus contatos ali e tal, com a rapaziada da Fogoró, com a Ericão da Fogoró, ver se a gente descola aí entre 2 e 3 ingressos, porque eu tô com todo o meu planejamento para ir a São Paulo na quarta-feira, mas a torcida do Fogão, né, a gente não pode reclamar, tá chegando junto, né, setor visitante aí, massa compacta para quarta-feira. Agora, momento reclamação, inclusive, respaldado pelo meu amigo Rafael Sobreiro, que é sócio-torcedor do Tricolor. Ele falou, olha, Carlos, o site para adquirir os tickets, né, os ingressos do São Paulo é o pior do Brasil, segundo o Rafael Sobreiro. Ele disse que já teve jogo da Sul-Americana, final da Sul-Americana 2012, que ele teve que literalmente ficar a noite toda acordado, de 6 da tarde até as 6 da manhã, para conseguir ingresso. Enfim, vou tentar continuar hoje, tentando ali ver se acontece algum milagre, né, já que o setor está dando como esgotado, para estar presente lá, senão não vai ter jeito, vou ter que acompanhar lá no Bar Salvador, em Moema, né, junto com a galera da Sampa Fogo, acompanhar, já que eu já estou com a passagem comprada, né, lá para a Terra da Garoa. Galera, me ajuda, olha, comenta aí embaixo se você tiver ingresso, ou então, mais fácil ainda, entra no Instagram, @canal Botafogo Digital, me chama no direct, se você tiver aí um caminho para conseguir esses 2 ou 3 ingressos, serei eternamente grato, beleza? Vamos lá, galera! Mais uma rodada aí que acabou, né? A penúltima rodada do primeiro turno. A gente sabe que o campeonato ainda está com uma desigualdade aí em número de jogos, né? Algumas equipes estão com jogos a menos por toda a situação que aconteceu lá em maio no Rio Grande do Sul, né? E alguns outros jogos também que foram desmarcados por outras situações. Panorama, né? Raio-X de momento, Botafogo pela 5ª rodada seguida como líder do campeonato. É isso tudo, eu fiquei até impressionado, né? 5 rodadas como líder. Enfim, Botafogo 39 pontos, Palmeiras 36, então se manteve ali a distância que a gente tinha conseguido justamente no jogo contra o próprio Palmeiras. Flamengo foi a 34 naquela vitória lá, digamos, polêmica no Mané Garrincha. O Fortaleza do Rogério Ceni chegou a 32 pontos e o São Paulo, nosso adversário, foi a 31, empatou ontem com o Juventude 0-0. Fechando aí esse pelotão da frente, o Bahia, que é a segunda derrota, né, do Bahia. Aliás, eu falei Fortaleza do Rogério Ceni, tô desatualizado 5 anos. Fortaleza do Vojvoda, beleza? Obrigado você aí que me corrigiu. E o Bahia, assim, do Rogério Ceni, 30 pontos, teve mais uma derrota em casa. E fechando o pelotão, Cruzeiro com 29, tá? Então, do Botafogo ao Cruzeiro, 10 pontos de diferença, 39 contra 29. Aí depois já tem uma diferença de 4 pontos. O Atlético Paranaense vem com 25, enfim, já é uma galera que está ficando para trás. Pelotão da frente, considero que vá até o Cruzeiro. Próxima rodada, falando em Cruzeiro, o Cruzeiro jogará com o Juventude. Depois tem o nosso jogo São Paulo e Botafogo. Vitória recebe o Flamengo, né? Tomara aí que o Vitória consiga arrancar aí pelo menos um pontinho diante do Flamengo. E o Fluminense pega o Palmeiras. Detalhe interessante, o Fluminense venceu ontem o Cuiabá, né, a estreia do Thiago Silva, e pode ser que isso deu uma motivada, inclusive o Fluminense conseguiu sair da lanterna, deixou para o Atlético Goianiense a lanterna, os dois estão com 11 pontos, na verdade, mas o Fluminense agora já não é mais o lanterninha, então pode ser que motive o Fluminense contra o Palmeiras, né? Então tomara aí também que o Fluminense tire pontos do Palmeiras. Como eu falei, o lanterna agora, o novo lanterna, é o Atlético Goianiense, recebe o Bahia. Outro jogo da última rodada, Corinthians e Grêmio, jogo que inclusive se repetirá, né, um duelo Corinthians e Grêmio na Copa do Brasil. Internacional e Fortaleza,
Vasco e Cuiabá. O Vasco que teve a sua recuperação aí freada depois de perder para o Galo ontem, e justamente o Galo vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, e fechando, o Criciúma recebe o Red Bull Bragantino. Vai ser o duelo do Tigre contra o Touro. Criciúma e Red Bull Bragantino, e aí sim fecharemos o primeiro turno, como eu falei, com esse adendo aí de alguns jogos aí que estão faltando. Até o momento, o Botafogo não só alcançou a meta, não dobrou a meta, mas alcançou a meta para título, tá? O aproveitamento para título, ele é estimado ali em 68%, né? E o Botafogo tem 4% a mais, 72% nesse momento. Por isso, justamente, o Botafogo aí com ótima campanha, 39 pontos. Quem sabe a gente consiga chegar aos 42, fechar esse primeiro turno. Seria incrível, né? Seria ótimo. E como eu falei, ficar de olho aí principalmente em Vitória e Flamengo, e Fluminense e Palmeiras, já que são os nossos adversários ali que estão mais próximos, beleza? Galera, vou falar um pouco gols pró e gols contra, tá? O Botafogo tem 29 gols marcados até aqui. O gol do Luiz Henrique, então, foi o 29º, né? Que nos deu a vitória contra o Inter, que confere ao Fogão o segundo melhor ataque dessa competição até o momento. Já a defesa sofreu 14 gols apenas, que é o número que deixa o Botafogo como terceira melhor defesa do Brasileirão. Show de bola, ótimos números. Vamos que vamos para cima do São Paulo. Pessoal, teve aquele probleminha, né? Após o jogo com o Inter, o certo desentendimento ali na coletiva de imprensa, ao ponto que o Arthur Jorge se irritou, levantou e foi embora. Eu até ontem comentei que dei razão, né, o Arthur Jorge, que às vezes as pessoas esquecem um pouco do mínimo, né, de educação, que é justamente, se você está numa coletiva de imprensa, você esperar acabar. Não é nada muito longo, né, nada muito extenso, que a pessoa precise se ausentar, mas toda história tem pelo menos dois lados, né? Ou como dizem, três, né? Mas o fato é que a gente acabou apurando, né? Que basicamente dois jornalistas se levantaram, né? O que causaram essa irritação do Arthur Jorge. O primeiro deles foi o Alan Viana, do canal Visão Botafoguense, e o Alan disse que, inclusive, já está tudo certo entre ele e Arthur Jorge, se desculpou, porque foi uma questão de transporte, né? O Alan, ele reside em São Gonçalo, contava com os trens da Supervia, e aí teve que sair para não perder o trem e ter que pagar um Uber, que segundo ele ia gastar mais de R$100 até a casa dele. Então essa foi a consideração do Alan Viana. Eu acredito que é um motivo justo, né? É justificável, mas talvez possa ter aí essa questão de quem está participando, né, da coletiva já se preparar de alguma forma para ficar presente o tempo todo, ou se não puder ficar o tempo todo, acho que de repente nem iniciar, porque realmente soa, né? A gente sabe que não foi aqui o caso do Alan, mas soa como um desrespeito a quem está ali na frente falando, né? E como eu falei, não são, as coletivas pós-jogo não são muito extensas normalmente, né? Quem também se ausentou foi o jornalista Cícero Melo, muito conhecido, da ESPN. Eu não tenho informação qual era a razão do Cícero Melo, porque assim, eu que sou da mídia independente, eu entendo aqui a situação da Alan Viana, né, de que a pessoa fica dependendo do transporte público, né? O cara hoje em dia tá difícil, né, ter bala na agulha para ir de Uber, enfim. Já o Cícero Melo, não sei se tinha alguma situação aí com a própria ESPN, não sei qual a explicação para ele ter se levantado. Pode ser, tá? Aí eu botar aqui uma pulga atrás da orelha. O Cícero Melo já tinha insistido ali com uma, duas perguntas também pro Arthur Jorge, que foram um pouquinho desconfortáveis, digamos assim. Então, eu julgo que não tenha sido tão a resolução do problema tão paz e amor como foi com o Alan Viana, beleza? Galera, vamos falar do assunto da thumb, tá? Primeiramente, para a gente entender o contexto todo, o Botafogo desistiu da contratação do Joaquim, tá? Zagueiro do Santos. O Botafogo
chegou a oferecer 8 milhões de euros para o clube da Baixada Santista, né? O Peixe, tradicional, o Peixe da Vila Belmiro, mas o Botafogo não ficou totalmente tranquilo por conta da lesão no joelho do Joaquim e acabou, né, saindo fora da negociação. Então, beleza, esse é o primeiro movimento. Segundo movimento, o Santos está acertando, tá, a transferência do Joaquim para o Tigres do México. Mas, cara, você botou ali que tem um zagueiro do Tigres vindo para o Botafogo, então pode ser que tudo isso aí seja justamente uma composição, né, que acontece normalmente. De fato, o Joaquim está fechando um contrato de 4 anos para se transferir para o futebol mexicano, né, para a tradicional equipe do Tigres. A venda foi por 8 milhões de euros, né, mas também rolou um acerto, já que o Santos devia 3 milhões ainda da transferência do Soteldo do Tigres para o Santos. Então, na verdade, saiu por 5 milhões aí essa venda, né? A gente só contextualizando aí que teve a questão de abater essa dívida de 3 milhões de dólares. Beleza? Entendido? Agora sim, qual o jogador que está próximo, segundo o Nicola, de vir para o Botafogo? Tá? É o jogador, o zagueiro Samir, tá? Brasileiro. Acho que todo mundo lembra, né? Eu não lembro dele jogando, mas lembro dele atuando no Flamengo. O Samir está atualmente com 29 anos e realmente o Botafogo está aí em negociações finais. Como é que foi a carreira do Samir até o momento, né? Depois que ele sai do Flamengo, ele vai para o Udinese, Verona e Watford, da Inglaterra. Até tem coincidências aí com o Matheus Martins, né? Que eu comentei aqui, que é outro jogador que está chegando no fogão, só que o Matheus Martins sai do Fluminense, né? Mas tem também passagem de Udinese e Watford. Então, o Samir sai do Watford e vai para o futebol mexicano em 2022, tá? E tem contrato até junho de 2026, beleza? Na última temporada, atuou em 40 jogos, marcou um golzinho, tá? O Samir, então, é isso, a notícia do canal do Nicola. Vamos aguardar aí mais novidades, já que o Botafogo está, de fato, no mercado por zagueiros, né? Não só um. Beleza? Falei aqui do Matheus Martins, a gente também está, assim, a única atualização que a gente tem de momento é que ele vai esperar tudo estar sacramentado, está muito próximo, para então viajar para o Brasil para atuar no Fogão. Ele está muito motivado, informações que ele está muito empolgado com essa transferência, com essa vinda para vestir a camisa alvinegra, né, a camisa do mais tradicional. E também sobre a negociação, a proposta do Botafogo, de fato, foi de 10 milhões de euros, só que tem um bônus, tá? Eu apurei em algumas fontes falando que esse bônus seria de 1 milhão, em outras fontes falam em 2 milhões, 2 milhões e meio, seria um bônus devido a metas, cumprir metas, ou seja, partidas jogadas, enfim, normalmente é por partidas jogadas. Por ser atacante, pode ser também alguma coisa relativa a gols, mas de qualquer forma vai ter essa bonificação lá do Matheus Martins, beleza? E 10% também podendo ficar para o Udinese em caso de uma futura negociação. Galera, falando ainda, voltando agora para o Brasileirão, né? Depois desse giro aí de notícias, e o lateral grego também, o Jorge, continua também próximo de acerto com o Botafogo, né? Para quem não viu o vídeo de ontem, assista, mas eu vou, como a gente tem aqui uma audiência, né, rotativa, né, dizer que o fato curioso do Jorge que quem observou ele não foi o scout do Botafogo, né? Quem observou ele primeiramente foi o próprio Arthur Jorge, que enfrentou ele, teve uma partida Braga e Panathinaikos na Liga dos Campeões, e ele gostou muito do lateral. Aí sim ele falou com o scout, aí o scout naturalmente foi verificar, né, partidas do jogador, histórico do jogador, histórico de lesões, histórico, mapa de calor, enfim, toda aquela pesquisa ampla, né, que o scout faz, mas através aí, partiu de uma dica do Arthur Jorge. Beleza, pessoal?
eu ia falar então do Botafogo e São Paulo. O técnico do tricolor paulista, o Luiz Zubeldia, foi expulso, então será ausência do banco do tricolor, né? E fechando o vídeo, se você não assistiu o início, eu acredito que você tenha assistido, né? Mais uma vez, faço um apelo aí, quem conseguir ter um caminho aí via torcidas organizadas, enfim, por ingressos para quarta-feira, eu serei eternamente grato, porque especialmente não só esse velho coração alvinegro aqui fica triste, mas também os meus filhos estão bem chateados, para dizer o mínimo, por não poderem ir no jogo de quarta-feira, estão animados, planejando, né? Minha filha aí, final de férias seria a cereja do bolo das férias dela, enfim, ir nessa partida, tomara que a gente consiga aí, torçam por mim, beleza? Tamo junto, galera, deixa o like, faça seu comentário, se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal, pra gente chegar logo à nossa meta aí de 10 mil inscritos, beleza? Tamo junto, abração, fogão, ótima semana a todos.